Olá! Boa noite, pessoal! Vocês estão me escutando bem? Porque eu tô com fone de ouvido, não sei se tá saindo direitinho. A Andressa já mandou o convite, tá rápida? Boa noite, todo mundo. Olá! Tá me escutando? Oi, tô escutando. Tá escutando eu? Tô. Eu espero que dê certo. Sim, o áudio tá bom, tá ótimo. Ah, maravilha. Eu espero que Pra dê mim tá certo, que bom. não saia lá no TikTok, porque a gente vai abrir lá no TikTok também, né? Eu já abri a live no TikTok. Oi, pessoal do TikTok. Eita. A live hoje é com a Helena. Olá, Oi. povo. Ah, Vamos achei aqui esperar a ela entrar. live. Eu entrei aqui. Agora, mulher, deixa eu ver como é que Peraí. eu penso que eu peço pra entrar na Eu vou live te. do Eu... vou- TikTok. Peraí que eu vou te convidar aqui. Tá, Se der maravilha. pra convidar. Convite enviado deu aqui. Recebeu alguma coisa aí? Um segundinho. Ué, é lasca que eu nunca fiz live no TikTok. E daí não apareceu É nada meio aqui. complicadinho mesmo no TikTok. É Nossa, mais complicado que aqui no Insta. deixa eu ver Peraí, vou aqui. convidar. Ó, convidei Ah, de novo. pronto. Conseguiu? É, acho que sim. Vamos ver se Deixa eu vai ver. aceitar. Tá, Coloca. mas eu acho que vai ficar com. Peraí, porque eu vou tirar o som. Gente, Tá. Só que tu ficou com. escutando essa interferência de. Oi? Eu fiquei sem som? Só que tu ficou com um quadradinho pequenininho. Não tá, tu não tá aparecendo na live do TikTok. E agora? Agora tu tá aparecendo. Mas tá pequenininha. Como será que aumenta? Ah, não tem problema. Qualquer coisa, se o pessoal quiser vir para a rede vizinha, Peraí. porque. Oi, gente! Tudo bom? Boa noite para todo mundo! Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Gente, avisa, por favor, se tiver dando Peraí, retorno. Peraí, eu acho que aqui no meu agora eu baixei. Tá. Tá tudo Eu certo o baixei tudo. áudio. Dá Tá tudo certo um o legal aí áudio. para todo mundo se o áudio estiver bom. O meu tá bom. Pessoal do Ai, TikTok, o áudio tá bom pra vocês também? a luta para colocar, exatamente. Isso porque a gente é boa de tecnologia até. Tá, tá dando eco. Eita, pau. Vamos lá, então, pessoal. Tá, olha, o pessoal falou que tá dando eco. Algumas pessoas falando que tá dando eco. Bom, foram umas duas só. Então vamos começar. Tá com voz dupla, tá vendo? Ué, mas o meu TikTok tá o volume bem baixo aqui. Da onde será que tá Também. vindo essa? Ainda tá com a voz dupla, pessoal? É o meu. Eu vou colocar o celular, ele não baixa mais. Vou colocar bem longe para ver se. Ó, tô tentando tirar. Ele não deixa baixar todo. Olha que coisa. Pronto. Vou colocar ele longe aqui, gente. Me perdoem, pessoal do TikTok. Porque eu vou ficar bem longezinha. Olha lá. Deixa eu botar para aqui assim. Peraí. Pronto. Acho que aqui vai ficar melhor. E agora, pessoal, ainda tá com áudio duplo? Tá tudo bom agora o áudio, gente? Dá eco ainda? Não, acho que agora tá bom, né? Ainda tá. Ainda tá. No Instagram estão dizendo que tá bom. No TikTok estão dizendo que tá dando eco. Ué. E aí? E Nossa, agora? que No perrengue. TikTok? Será que no TikTok vai ficar dando eco mesmo baixando? Eu acho que vai. Tá, Mas aí dá para vocês conseguem entender
entender a gente direitinho. Eu não tô de fone, pessoal. Não, acho que agora tá bom. Acho que agora tá bom. Eu só afastei. Coloquei um aqui e um aqui. Então, gente, eu vou falar mais com o pessoal que tá no Instagram, porque do TikTok tá longe que eu não consigo baixar o volume todo do celular, tá? Então, quem quiser vir pra cá, acho que fica melhor. Então tá, vamos Tá, começar, vamos pessoal. começar. Então, essa aqui, para quem não sabe, para quem entrou, caiu aqui de paraquedas, é a primeira live da imersão EAA, que é nosso projetinho do coração, que é a nossa comunidade que a gente está abrindo, que significa educar, alimentar e amar. E a Andressa, ela entra nesse projeto dando várias dicas de disciplina positiva na prática, de como educar a criança. A Thalia, que está entrando com a gente nesse projeto, é uma nutricionista adulta infantil, ela entra com a parte do alimentar. Na live de amanhã ela vai dar dicas sobre seletividade alimentar e sobre como lidar com a criança quando ela para de comer. E lá na comunidade ela vai trazer também muita informação sobre introdução alimentar, sobre comer com telas, sobre todos os perrengues relacionados à alimentação. E o amar, eu vejo que é um pouco do que eu trago quando eu tento mostrar a perspectiva da criança no meu conteúdo, porque eu acho que o amar, ele parte muito do aceitar. E para aceitar, a gente precisa muito entender, pelo menos para mim, é assim. E por isso que eu ajudo os adultos a entenderem a criança, empatizar com a criança para facilitar essa conexão, esse amar. Então, hoje a gente está abrindo a comunidade. Quem quiser dar uma olhadinha, o link está lá na bio para conhecer o nosso projeto. E vamos começar então com a primeira live do Educar, o tema Educar, que a gente traz sobre desobediência. Isso aí. Que é um tópico bem procurado, assim, né? Quando a gente fala de educação de filhos e tal, as pessoas sempre vêm, querem saber como fazer o filho obedecer, como botar o filho na rédea e tal. E antes de começar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse projeto, de estar fazendo essa live contigo, que a gente já estava um tempão, né? Muito tempo! E agora finalmente saiu, então bora lá. Pois é, vamos lá. Eu acho que a gente nem se apresentou. Ah, é verdade. Olha, todo mundo aqui já conhece a gente, né? Acho que sim, mas meu nome é Helena, me chamo de Ena nas redes sociais, porque eu gosto desse apelidinho. E eu sou educadora parental e também sou professora. E eu sou a Andressa, sou educadora parental e também sou mãe da aluna de 8 anos. Pronto. Então, Andressa, eu acho, não sei se você acha, mas que a desobediência é uma dor de todo mundo que está aqui, que interage com alguma criança. Porque seja mãe, pai, professor, tia, avó, todo mundo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis é lidar quando a criança, aquele ser humaninho, chega assim para você e fala: não, não, você não manda em mim, não quero fazer isso. E aí você fica tipo. Eu acho que, assim, as primeiras vezes que eu lidei com desobediência na sala de aula, eu, assim, não sabia o que fazer. Eu fiquei com muita vergonha e fiquei olhando assim, tipo, meu Deus, vai todo mundo me julgar, não me sinto respeitada e isso foi um desrespeito e não sei o que fazer. Você se sente assim um pouco? Com certeza, porque a gente lida com a criança, né, tomando essa posição na nossa frente, e daí a gente não quer partir, por exemplo, quando eu comecei, né, não queria partir para agressividade, mas também não sabia o que fazer, o que eu vou fazer agora, diante disso, né, dessa obediência. Não tinha um caminho para mim seguir, entendeu? Exatamente. E aí, eu acho que esse sentimento de vergonha e de se sentir menosprezado é o que fica mais à tona para todo mundo, né? Pessoal aí do chat, qual que é o sentimento quando a criança responde a você? Fala assim, tipo, não, não quero, não vou fazer. Qual que é o sentimento? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar a respeito é sobre como lidar com esse sentimento. E eu acho que isso parte de entender de onde vem
a desobediência da criança. Não. Exatamente. Bom, gente, primeiro eu gostaria de trazer um questionamento aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que está começando agora, acompanhar outras pessoas já tem mais ou menos uma noção, né, de como a gente vê a desobediência dentro da disciplina respeitosa. Mas o meu questionamento hoje é: você realmente quer buscar a obediência do seu filho? Você realmente quer trabalhar a obediência no seu filho? O que que é uma pessoa obediente, né? O que isso é uma qualidade para o seu filho a longo prazo, né? E quando a gente educa uma criança, a gente está educando ela a longo prazo. E quando a gente educa que a criança tem que obedecer na hora porque eu mandei, a gente está buscando um resultado a curto prazo. Ali na hora acabou o nosso problema. A gente mandou a criança fazer tal coisa, a criança vai lá e faz, acabou. Mas o que isso vai se refletir na criança a longo prazo, né? Na sociedade, a criança no trabalho? Então, eu vou deixar um questionamento para vocês aqui. Imagine que o filho de vocês tem 25, 30 anos, já saiu de casa, já mora sozinho, já tem a vida, veio no domingo visitar vocês para almoçar. Ele bate na porta de vocês. Quem que vocês esperam encontrar? Que tipo de ser humano vocês esperam encontrar? Que vocês esperam que saibam que está ali na porta de vocês? Uma pessoa obediente, né, que obedece regras na sociedade, mesmo que essas regras sejam desrespeitosas, mesmo que essas regras invalidem o teu filho, a tua filha, ou vocês esperam que seja uma pessoa, né, que sim, cumpra regras, né, viva as regras, mas porque ela entendeu o valor dessas regras de fato, né, porque ela entendeu a importância dessas regras, o que essas regras traz, né, para a sociedade em si, para a família, para, enfim, né, de uma forma geral. Qual tipo de ser humano vocês esperam que esteja ali na porta de vocês? Eu até costumo trazer um exemplo que é bem comum, assim, de a gente comparar no trabalho, né, Helena? Uma pessoa no trabalho, né? Uma pessoa no trabalho que obedece todas as regras que o patrão manda, que o patrão manda, mesmo que essas regras sejam extremamente desrespeitosas. Ele vai cumprir porque ele tem medo da represália do que o patrão pode fazer com ele, demitir ou diminuir o salário ou qualquer outra coisa, humilhar ele na frente dos colegas em todo na empresa. Mas a primeira oportunidade que ele tiver de não cumprir as regras, não fazer nada direito, porque o patrão não tá, porque o patrão foi numa viagem a trabalho, ele vai fazer, porque ele não está cumprindo as regras de fato, porque ele entendeu a importância de ser uma pessoa cooperativa dentro da empresa, né? Agora, uma pessoa que cresceu tendo o seu lado cooperativo, trabalhado, tendo esse senso de importância, de validação, né? Essa pessoa, ela realmente vai cooperar dentro da empresa porque ela entende, de fato, a importância daquele trabalho dela. Não porque ela vai ter medo de ser demitida, não porque ela tem medo de não sei o quê, porque ela entendeu, realmente, eu tenho que fazer isso na empresa, porque esse é meu papel e isso é importante. Perfeito, perfeito, exatamente. E eu vi gente aqui falando no chat, acho que foi Gabi o nome dela, que sempre tem uma necessidade por trás, que é exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que a educação tradicional ou punitiva, né, que é aquela que exige obediência, foi que quase todo mundo que está aqui foi a educação que recebeu. Sim. Ela foca completamente no que está de fora, que é o comportamento que está ali, que a gente está vendo ali na superfície. É como se essa educação ela desse para a gente um óculos assim, de julgamento, que a gente tem o iceberg do comportamento, né, que é muito famoso nesse meio da educação, e é como se a gente só conseguisse ver o que está ali por fora, o comportamento, sem olhar para a necessidade que está por trás, a emoção que está por trás. E daí, quando a gente passa a olhar para a necessidade, duas câmeras, quando a gente passa para olhar para a necessidade, a gente passa para ver a emoção que está por trás, a gente entende, tá bom, aquela criança, ela não está fazendo aquilo para me desobedecer, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ela, tem a ver com a necessidade que ela tem, que todo ser humano tem, de liberdade, de significância, de se sentir livre. E não tem a ver com a gente. A gente consegue tirar esse óculos e olhar para o comportamento através da necessidade, que a criança só precisa encher o potinho dela, né? E que não é o que a gente julga como desobediência e malcriação, porque a gente está vendo aqui na superfície, mas é através da nossa perspectiva, julgadora de adulto, né? Mas a gente consegue ver a perspectiva da criança, que ela precisa de ajuda para encher o potinho,
só que o que ela não tem é a habilidade de comunicar essa aqui é a minha necessidade e nem de regular aquela emoção que muitas vezes acaba escalando as coisas. Então, a desobediência geralmente vem com raiva ou com grito ou com uma explosão emocional e que a criança, sem ter o cérebro maduro, sem ter essa capacidade de regular, simplesmente não consegue fazer diferente. E aí a gente pega e com a perspectiva do adulto fala, isso aí é malcriação e coloca a criança no time inimigo. E aí ela não enche o potinho dela. Aí o que acontece? Ela não consegue chegar para você e falar, ei, licença, você me ajuda a encher o meu potinho? Você me ajuda a suprir essa necessidade? Como ela não consegue fazer isso, a gente enterra essa necessidade ali por trás e a criança fica sem saber desenvolver essa habilidade, que é uma das coisas que a gente vai dar no PDF no final da live, que é como desenvolver essa habilidade com a criança. Mas se a gente não faz isso, ela não aprende nunca. E é que nem você falou no exemplo do trabalho, que ela vira um adulto que não consegue se impor, não consegue ter senso crítico, e todas as características que a galera colocou aí no chat que ela queria ter para a sua criança, que ela queria ajudar a formar no ser humano os filhos dela, né? Pode falar. E quando a gente, que nem tu falou, que a gente corta ali a criança, né? Essa necessidade da criança se impor, né? De se validar e tal. O que a gente está ensinando, né, para essa criança? A gente está podando completamente qualquer sinal dessa criança de se expressar, porque todo comportamento é uma comunicação. Tá direitinho, pessoal? O áudio tá direitinho? Acho que eu vi um comentário falando que tava, não sei, acho que sumiu aqui. Bom, vamos continuar então. Tá. Tá tudo bem, pessoal? Tá tudo certo? Acho que tá. Vamos prosseguir. Então tá. Então, basicamente, o que a gente deve fazer ao ver um comportamento que é desobediência na perspectiva do adulto é tentar enxergar a perspectiva da criança, porque aí fica muito mais fácil de lidar com a desobediência. Por quê? A criança, ela passa por fases de desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional, certo? Então, em cada idade, ela tem uma necessidade, que está aqui, diferente. Para cada idade, para cada etapa do desenvolvimento dela, ela vai precisar de uma ajuda, de um tipo de condução do seu adulto. Então, por exemplo, a criança com 2 anos de idade, ela geralmente não é desobediente. Por quê? Ela depende completamente do adulto. Ela é completamente vulnerável e vai precisar do adulto para suprir todas as necessidades dela. Porque o que ela precisa, a necessidade principal dela, ali com os 2 anos, é se sentir seguro. Então, ela está buscando do adulto se sentir, ela está buscando previsibilidade e ela está buscando esses sinais de confiança, que o adulto vai estar lá para suprir as necessidades dela. Aí, quando ela recebe isso, você constrói um apego seguro com aquela criança, né? Ela se sentindo segura para explorar, para aprender, falar tipo, tudo bem, eu tenho aqui a segurança do meu relacionamento, agora eu posso explorar o mundo. Aí, que com 2 ou 3 anos, ela vai os terríveis 2, que nem o pessoal fala, né? Porque ela fala, tipo, eita, olha aí, eu tenho um monte de linguagem, posso falar um monte de não agora. Eu tenho desenvolvimento motor, eu posso mexer em tudo. Eu posso fazer um monte de coisa. Então, a necessidade dela, olhando para cá e não para a desobediência, passa a ser autonomia, independência, e mexer nas coisas, e ter liberdade, e falar não. E aí, o que ela quer agora não é mais, ela não precisa mais da segurança, que ela teve isso na fase de bebê. Ela precisa de se sentir significante, se sentir capaz e poder fazer as coisas. Então, quando o adulto não olha para isso, para essa necessidade, e está focando ali na desobediência, aí ele não consegue suprir a necessidade desse potinho, né? Por isso que é tão importante olhar lá para a profundidade. E aí, se a criança não enche esse potinho,
ela não tem esse senso de pertença, de capacidade de fazer as coisas. Isso pode acabar afetando todas as outras fases de desenvolvimento dela, porque cada fase está lá com uma necessidade por um motivo, porque a criança precisa daquilo, faz parte do desenvolvimento dela. Aí vem o adulto e exige obediência na fase que a criança precisa de autonomia, de significância, não enche o potinho dela, e aí essa necessidade fica lá e falta, sabe? Uhum. Aí ela afeta também a necessidade de segurança dela, porque a criança fala, tá, então ou eu tenho a segurança do meu relacionamento, que foi o que ela precisou na primeira fase de vida, ou eu tenho meu potinho da significância cheio. Eu vou escolher a segurança. Então, se ela não se sente significante, o que acontece com essa criança nas outras fases de vida, nas outras etapas de desenvolvimento dela? Dos 4 aos 5 anos, ela não consegue criar, não consegue imaginar, não consegue tomar iniciativa de fazer as coisas, porque ela não se sente capaz. Então, como é que ela vai ter iniciativa, vai estar motivada a fazer as coisas, né? Dos 6 aos 11, ela não consegue essa motivação para socializar, para se expressar, para desenhar suas ideias, colocar para fora tudo que ela pensa, tudo que ela sente. E aí que é o problema se isso continua até a fase da adolescência, porque é na adolescência, dos 12 aos 18 anos, que a criança mais precisa de validação externa, porque ela percebe, eita, o meu relacionamento seguro, os meus pais, não vão mais ser meu relacionamento primário pro resto da vida. Eu vou logo mais precisar de um parceiro, porque é nessa fase do adolescente que clica isso. Então, se a criança não teve a oportunidade de falar não, de colocar limites, de ser autêntica, de se expressar como ela é, ali na adolescência que ela está buscando validação externa, ela ou vai ser uma criança que tem medo de arriscar, de ter experiências novas, ou ela vai ser uma criança que obedece e usa os colegas, porque ela precisa da validação externa. Então, vem um coleguinha e fala, vamos ali tacar fogo no terreno baldio, usar umas substâncias ilegais, e a criança precisa de validação e não aprendeu a falar não, a colocar limite, a se expressar, ser autêntica, ela fala, eu preciso da validação dessa pessoa, porque eu não tenho a minha identidade formada com certeza, né? Então eu vou, entendeu? Então ou ela não tem experiências, não se arrisca, fica na zona de conforto, ou ela obedece e vai atrás da validação externa que ela não teve quando ela era criança, dos pais, né? Então, Exatamente. exigir obediência, eu acredito que não é o Não melhor é um jeito caminho. de desenvolver um ser humano, porque afeta todas as fases de desenvolvimento. E a gente precisa... Um adendo que eu gostaria de falar é que todo ser humano, sem exceção, gente, sem exceção, quando a gente estuda sobre desenvolvimento infantil, tudo, né, a gente sabe, a gente aprende que todo ser humano, ele precisa, ele tem a necessidade de se sentir aceito, importante. É uma necessidade que a gente busca em qualquer lugar que a gente vai, no trabalho, com os amigos, na família. A gente tem essa necessidade de se sentir, olha, cara, olha como essas pessoas gostam da minha presença, olha como elas se importam com a minha opinião, né? Como as minhas sugestões são bem aceitas. A gente tem essa necessidade para se sentir bem. Quando a gente não tem isso dentro de casa, como a Helena falou, que eu só quis complementar, a gente vai buscar isso em outros lugares. Aí mora um perigo, porque daí o adolescente chega, né, na adolescência, vai buscar, enfim, os seus grupos e tal. Como eles chamavam antigamente no nosso tempo, era tribo, né? Essas tribos. Não solta a idade, Andressa! As tribos e tal. E daí que mora o perigo, porque nem sempre esse grupo de amigos é o que a gente gostaria para os nossos filhos. E como a gente já não tem esse vínculo dentro de casa, o nosso filho já não vai nem compartilhar. Tô andando com fulano, com ciclano. E daí lá, qualquer coisa que eles influenciarem os nossos filhos, que já não são validados dentro de casa, não tem vínculo de confiança, né? Aí mora um grande perigo, porque provavelmente eles vão buscar essa validação externa, fazendo as coisas, mesmo que eles saibam que é errado. Por exemplo, experimentar um cigarro, tá? Vai aí, cara, pega aí. Eu preciso me sentir
importante aqui, né? Vou pegar, que olha só como eles se importam comigo, eles querem que eu me envolva com eles. Então, é muito, muito perigoso mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que dar bastante atenção mesmo, nesse senso de importância. E quando a gente fala de trazer esse senso de importância para os nossos filhos, não é para suprir a nossa necessidade como adulto. Tipo, eu quero que meu filho se sinta importante porque eu quero que ele haja melhor. Para eu ter menos trabalho com ele, para eu, não sei o quê, para facilitar a minha vida. Não, a gente realmente quer que nosso filho seja importante, porque ele é importante, né? Ele é importante. A gente só tem dificuldade de demonstrar isso porque a gente veio de uma educação onde a gente nunca recebeu isso. Então a gente tem essa dificuldade. Eu mesma, pessoal, eu já busquei muito a obediência da aluna, nossa senhora. Antes eu queria que ela obedecesse, mas vai fazer isso sim. Vai fazer porque eu mandei. Como assim? Por quê? Porque eu mandei. Eu já busquei muito isso. Quando eu entendi, gente, daí a gente cria o quê? A gente cria uma guerra de casa, tá? Essa guerra ela vai aumentando cada vez mais. Conforme o teu filho vai aumentando, ou ele se torna uma criança, um ser humano extremamente. Porque isso tem a ver com a autoestima também, né, Helena? Que a gente não mencionou, mas tem a ver muito com o desenvolvimento da autoestima. Ou a gente, né, cria aquela criança reclusa, não se impõe, aceita tudo quieto e tal, ou a criança vai bater de frente, tu vai criar um pé de guerra dentro de casa, e daí a coisa fica bem complicada mesmo. E então, quando eu comecei a trabalhar colaboração com a aluna, gente, e quando eu comecei a trabalhar colaboração com ela, não vou mentir, eu comecei a trabalhar para facilitar a minha vida. Pensei, nossa, não tá dando certo bater aqui de frente com ela, preciso de paz na minha vida, preciso de paz. Comecei buscando por mim, até que eu entendi que eu estava errada também. Então, enquanto eu buscasse para mim, não ia dar certo. Eu tinha que buscar por ela. A colaboração tinha que ser por ela, para desenvolver ela, não para facilitar a minha vida, entendeu? E daí as coisas realmente começaram a fluir quando eu entendi realmente a importância da colaboração e não da obediência. Vamos prosseguir. Perfeito. Não imagino você hoje acompanhando seu conteúdo. Eu não imagino você falando, vai fazer isso porque eu mandei. Nossa, mas eu já reproduzi muito, porque é o que a gente ouvia, né? Meu pai falava, baixa a cabeça. Eu mandei, baixa a cabeça e vai fazer. Deu tempo para argumentar, levantar um. É esperado, né? É esperado. Você vê uma criança falando não, você vê uma criança respondendo, você fica, como assim teve a ousadia de falar isso? De falar não? Aí chega adulto, por que você não fala não para nada? Por que você aceita o que todo mundo fala? Por que você aceita o que todo mundo te chama? Por que você é capaz de todo mundo? Quando que a pessoa aprendeu a falar não, a colocar limites? Gente, eu achava que eu ter desejos, que eu desejar coisas para mim, era errado, que eu tinha que ser sempre uma pessoa, porque eu vi um monte de gente falando, eu era aquela criança boazinha. E aí, Eu também. Quem foi a criança boazinha, principalmente mulheres, vai entender, vai lembrar que é esse sentimento. Eu não posso querer alguma coisa para mim. Eu tenho que sempre estar dando para os outros. Eu tenho que sempre suprir as expectativas de todo mundo. Se eu tenho um desejo para mim, meu Deus, vou enfiar lá para baixo, porque eu não posso ter desejos. Não tem que querer nada. É aquela fala, né, da educação tradicional, né? Então... Uma coisa que eu ouvia, desculpa te interromper, uma coisa que eu ouvia muito da minha mãe, ouvia muito da minha mãe, que fica latejando na minha mente até hoje, é ela falando assim: nossa, filha, como tu é compreensiva. Compreensiva é uma palavra que eu não uso com a aluna, porque eu não gosto dessa palavra. Porque às vezes, por exemplo, eu via que tinha algo errado, alguém fez algo errado, alguém me desrespeitou, eu estava me sentindo desrespeitada. Só que eu aceitava, por exemplo, assim, minha prima foi lá, tomou a boneca da minha mão, eu não queria, e daí eu aceitava porque eu tinha que ser compreensiva, entendeu? Eu tinha que compreender todo mundo. Por que minha prima fez aquilo lá? Eu tinha que compreender ela, então eu tinha que ser compreensiva. Sempre olhando para o outro, né? Sempre o outro. Exatamente. Aqui tá aqui, ó. Aqui tá aqui, eu ignoro. E sempre tem que ser compreensiva, tem que aceitar tudo, não tenho que falar o que eu sinto, né? Pois é, isso que foi. E é engraçado isso que você falou ali atrás um pouco, que quando você entrou na educação
positiva, na educação respeitosa, era para mudar a criança e não se mudar. E aí eu levo isso hoje em dia para todos os meus relacionamentos. Eu falei, tipo, ai que saco, eu tenho que me mudar primeiro para depois olhar para o outro, porque ensina a gente a se relacionar dessa forma, né? Não é só para as crianças, é para a gente aprender a se relacionar com qualquer ser humano. Exatamente. Né? É uma mudança em nós, não adianta. A mudança tem que ser em nós, não nosso filho. Claro que a mudança de comportamento do nosso filho, por exemplo, está agressivo, alguma coisa assim, por busca de aprovação dentro de casa, claro que isso vai ter uma consequência da mudança de como nós nos relacionamos com eles, né? Mas o objetivo não tem que ser mudar eles, tem que ser mudar nós. Com certeza. Vou pegar esse adendo, que muita gente começou a falar as frases da educação tradicional que a gente escutou. Eu penso que teve alguém aqui que falou, engole o... Aqui, ó, Dora Doritos falou, engole o choro, me marcou tanto que lateja na minha mente até hoje. Cara, e essa violência que, assim, normalizada, né? Para todo mundo. Então, tipo, engole o choro, porque o choro da criança não importa. E aí, para você ver, é esse impacto que o relacionamento, principalmente os pais, né? O adulto responsável, tem na vida da criança para o resto da vida. E aí, na minha visão, ou é um impacto positivo. Cada interação que você tem com a criança, ou vai ser um impacto positivo ou um impacto negativo na vida dela. Todas as interações vai ser assim. Muitas vezes depende da perspectiva dela, de como ela viu aquela situação. Por isso que a gente tem que ser realmente muito claro quando a gente está interagindo com a criança. Mas ou vai ser um impacto positivo ou negativo. E, na minha visão, o impacto negativo que você pode ter, o pior impacto negativo é não olhar para isso aqui, que é o que a educação tradicional faz, que é essa educação comportamental, behaviorista, né? Tipo, olha esse comportamento, vou mudar esse comportamento da criança, sem olhar para a necessidade, e que nem eu expliquei, atrapalha todo o desenvolvimento da criança a partir daí. E o maior impacto positivo que você pode ter na vida de qualquer ser humano é olhar para aquele comportamento com curiosidade, como se fosse uma lupinha investigando o que está por trás, o que essa criança está tentando falar, o que ela está tentando conseguir com esse comportamento. Porque o comportamento é como se fosse um carrinho ali, que ela só está tentando, dirigindo, se motivando para conseguir alguma coisa. Nunca é o fim da história. Então, o maior impacto positivo é investigar, é trazer curiosidade, tipo, o que será que esse comportamento está tentando falar? E buscar solução, não buscar tapar o comportamento, não falar engole o choro, porque o choro vai ter uma necessidade por trás, não olhando, a criança vai carregar aquilo para o resto da vida, e a gente às vezes nunca nem vai saber qual foi o impacto negativo que aquilo teve na vida da criança. Exatamente. E essa investigação, como, né, reforçando, ela tem que partir realmente para auxiliar a criança, né, descobrir o que tá, qual é a falta da criança, né, o que está faltando, não para acabar, que nem a birra. Geralmente, quando eu atendo pais e tal, ou até mesmo na internet, pessoas que pedem minha ajuda, ai, a birra, como acabar com a birra, né? Andressa, me ensina como que acaba com a birra. E a birra, a gente não tem que acabar com a birra. A gente tem que aprender a lidar com a birra de forma respeitosa. Mas a birra já não tem que acabar ela, entendeu? Ela precisa acontecer. É um processo natural, inclusive muito importante para o resto da vida desse ser humano. Se esse ser humano passar pela birra de forma adequada, com suporte apropriado. E sobre investigar da criança, né? O porquê da criança, agora voltando para a obediência. Não sei se tem mais alguma coisa a seguir aí, eu te cortei. Lá em casa, eu trazer uma experiência pessoal, tá? Porque é muito... Gente, eu sei, quem tá aqui me assistindo tem filho, eu sei que, cara, parece assim surreal, inalcançável, meu Deus. Eu não consigo... É muito gatilho que a gente traz da nossa infância, que a gente reproduz na nossa criança. É um policiamento diário que a gente tem que fazer. Eu até hoje, eu tenho anos de disciplina respeitosa com a minha filha, até hoje, às vezes né, se eu não paro para pensar antes de tomar alguma atitude, eu vou no embalo e sou desrespeitosa com a minha filha. Por isso que, inclusive, eu tenho combinados com ela
não verbais, por exemplo. A gente tem eu ia deixar isso pro final da live, mas algumas combinados, tipo, quando eu estou sendo muito desrespeitosa, ou ela e tal, a gente faz sinais não verbais, né? Tipo, isso aqui é tempo, ou a gente faz assim, ó, essa mãozinha que significa assim, eu te amo, eu te entendo e não quero brigar contigo. Então, quando eu tô sendo desrespeitosa com ela, ela faz assim, né? Daí eu já, entendeu? Isso ajuda muito os gatilhos que a gente tem. Mas voltando na prática, né? A minha filha, esses dias, a gente tem vários combinados. Minha filha coopera dentro de casa, a gente tem tabela de atividade, todas essas coisas. Mas também não é sempre, a gente tem que entender que não é sempre que nosso filho vai, que nem uma gazela saltitante, fazer as coisas. Vamos lavar a louça. Não é, né? Mas a gente tem combinado que eu recolho a roupa e a roupa da aluna eu boto na cama dela, aí depois juntas eu vou lá, dobro e ela vai guardando. Eu dobro, ela vai guardando. Aí um dia eu cheguei, né, no horário que eu achei que tinha que ser, entendeu? Uhum. Foi assim, eu fui lá e recolhi no horário que eu quis, larguei na cama dela, tava brincando, e eu disse, vamos guardar essa roupa aqui. Comecei a dobrar, e ela disse assim, eu não quero, tô brincando. E daí eu já comecei, comecei, que é, já, como é que é? Não é tua roupa. Aí é o que eu digo, que a gente tem que se policiar. Nesse dia aí, eu não me policiei. Aí eu falei, como é que é? É tua roupa. Eu tô aqui te ajudando a dobrar. Já comecei a passar aquele sermão, né? Aham, Aquele sermão que não aham. ajuda em nada. Só Não. faça, gente. Eu falei, como é que é? Eu tô aqui te ajudando a dobrar a tua roupa, cara, pra tu fazer tudo sozinha. E eu tô aqui te ajudando. Já comecei a papagaiar, né? Aí eu levantei assim, deixei a roupa lá e eu falei, agora tu vai dobrar sozinha. Aí ela fez assim, né? Daí eu parei na porta do quarto, respirei, pensei, cara, olha o que eu fiz, que idiota, olha a birra que eu fiz, sabe? Olha a birra com uma criança de 8 Uhum, anos. Isso foi uhum, não faz tempo, viu? Aí eu respirei, voltei e falei, filha, desculpa, eu agi com desrespeito contigo, fui muito desrespeitosa. Tu não precisa guardar agora. Quando tu tiver terminado de brincar e tu quiser, né, tiver apta a guardar, me chama, eu vou fazer outra coisa agora. E daí tu me chama e eu volto aqui, eu dobro e tu guarda e a gente faz juntinhas como a gente sempre faz, tá? Desculpa, mais uma vez fui desrespeitosa contigo e tu tem razão. Eu cheguei aqui de supetão, já querendo que tu largasse tudo que tu tá fazendo pra guardar. Aí ela falou, tá bom, mãe, vamos guardar agora. Aí a gente pegou e foi. Olha como que são as coisas, sabe? Se eu continuar com aquela conduta de tipo, mas a roupa é tua, eu tô aqui te ajudando, não quer dizer. Olha a desconexão, a quebra da conexão que eu tava fazendo com a minha filha, entendeu? sim. Ela ia chorar, eu ia ficar mais irritada com o choro, e ia dar uma Uhum, coisa enorme, enorme, enorme. Então, assim, a gente tem que aprender também que não é porque, por exemplo, assim, claro, tem horários a cumprir? Tem, a gente tem horários a cumprir na nossa vida, mas tem coisa, gente, que a gente não precisa brincar. Não vale a pena gastar a nossa energia, entendeu? O uhum, horário de dobrar aquela roupa, vale a pena gastar minha energia. Por que tem que ser naquela hora ali? Porque eu decidi que aham, ia ser naquela hora, entendeu? aham, uhum, Então tem coisas que não precisa gastar a nossa energia, a gente gasta muita energia, que chega no final do dia, a gente tá aqui, não tem mais nada de energia pra gente, pro nosso filho. A nossa conexão, eu e meu filho tá aqui, tão uhum, desconecto, tá? E desconexão é a pior coisa que tu vai querer que o teu filho, com a tua criança, com o teu adolescente, tá? Se tem um conselho que eu posso dar pra vocês, é buscar por conexão. Vínculo de confiança é a coisa mais importante. Falei uhum. demais, né? Não, não. Não mesmo. Ainda bem que você ficou falando para eu me recuperar, porque depois que você falou do finalzinho de vocês, eu tive que segurar muito choro. Eu tava aqui. Nossa, André, você fica falando para me recuperar. Pera, respira. Cara, porque isso é muito lindo o jeito que a educação positiva e respeitosa faz a gente olhar para essas coisinhas bobas que a gente Uhum. perde conexão por besteira. Besteira. Afeta o relacionamento por causa de uma roupa dobrada, cara.
por causa de roupa Exatamente. dobrada. E essa acontece, claro, porque tá na rotina, porque aí tem que dobrar a roupa, tem que lavar o prato, tem que fazer essas coisas. Mas por que que tem que ser na nossa velocidade, né? Por que tem que ser na hora que eu quero? Por que que, às Exatamente. vezes, a gente não consegue ter essa flexibilidade, às vezes, de falar, tipo, tá, não precisa ser agora. Posso, inclusive, chegar ali, brincar um pouco com ela, e depois a gente dobra a roupa juntos, vai ser muito mais legal, né? Só que muitas vezes a gente não consegue. E isso de você ensinar esse sinal para a aluna e você ensinar ela a identificar e comunicar quando o outro tá sendo desrespeitoso com ela. Cara, imagina se todo mundo soubesse fazer isso. Imagina se todo mundo soubesse mesmo, que normal, ninguém vai ser perfeito, vai todo mundo explodir em algum momento, vai fazer birra, adulto vai fazer birra, mesmo sendo educado com respeito, porque é normal. Mas imagina se todo mundo conseguisse parar e falar, tipo, eita, peraí, o que eu fiz agora? Por que eu fiz isso? Voltar e pedir desculpa. Teve uma Uhum. postagem minha sobre pedir desculpas recentemente, que foram um vídeo e um carrossel sobre pedir desculpa. Cara, eu fiz uma pesquisa, né, no Stories, perguntei quem que já escutou desculpa dos pais. Acho que era 90 e poucos por cento nunca escutaram pedido de desculpa dos pais. E Eu aí já os pais ficam. pode, não, pode Não, e concluir. aí eu falo, tipo, os pais ficam nesse papel de superior, de perfeitos, de com aquele olhar julgador para o filho, e aí a pessoa fica adulta e não consegue sair dessa expectativa dos pais, não consegue ser diferente, não consegue ter flexibilidade de olhar para si e saber o que quer, colocar É. limite nos outros. Uma coisa que eu observei, porque eu já fiz post nesse tema também, né, de se desculpar com o filho e tal, e tem dois tipos de adultos, né, da educação tradicional, no caso. Tem aquele que acha que não, jamais um pai pedir desculpa pro filho. Eles estão acima Que? de qualquer verdade, não importa, pode ter errado, mas pedir desculpa jamais. Já tem aqueles outros que eles não têm essa habilidade de pedir desculpa por mais que eles queiram. Eles não conseguem. Uhum. E daí o que, que eles fazem? Como muito relato pessoal que eu já recebi, a minha mãe, sei lá, fez tal coisa de errada comigo e foi lá e me comprou doce, me encheu minha gaveta de doce. Ou a minha mãe fez alguma coisa errada comigo e foi lá e me deu uma blusa. Mas assim, verbalizar, Não filha, te consegue. desrespeitei, me perdoa, elas não conseguem, não têm essa habilidade. Porque não, Uhum. né, não recebeu também, a gente entende, né? É uma coisa que vai passando de geração em geração. Mas é uma loucura isso, né? Cara, é uma coisa tão como era para ser tão simples, né? Filha, me Uhum. perdoa, te desrespeitei, agi errado, me desculpa, tu não merece ser tratada desse jeito. Cara, acabou. Uhum. Olha, Acabou, acabou. E não supre aquela necessidade de ouvir a desculpa da validação, né? A Thalia, nossa colega do projeto, falou: adulto pedindo desculpa com comida, muito comum. Já veio falar da comida, porque é isso. E não supre aquela necessidade de validação, né? E a criança fica o resto da vida se duvidando, achando que, tipo, será que eu tô certa mesmo nessa situação? Porque eu não ouvi um pedido de desculpa. É uma coisa tão simples, né? E não exatamente. consegue. Uhum, No vídeo, exatamente. no vídeo eu até falei, eu tô aprendendo a pedir desculpa porque me lembrou muito minha mãe, um comentário que eu vi, tipo, lá em casa ninguém pede desculpa, só volta a falar normal como se nada tivesse acontecido. É, Então, eu não aprendi também, tive que aprender também depois de adulta, porque uhum. é muito difícil, não conseguia verbalizar, eu ficava na minha, justificando. uhum. Na minha família é assim também, ninguém pede desculpa pra ninguém. É briga, faz um escarcel, uma loucura, e daqui a pouco, tipo, ô, Andressa, vamos lá fazer tal coisa, tipo, Oi? tudo bom, então. Então, Andressa, eu acho que uma dessas coisas, uma das experiências que a gente pode fazer para ajudar a criança a se desenvolver, né? Vamos começar a ir para a parte prática agora da live para ver o que o pessoal realmente pode fazer, porque educar, como a gente viu agora, educar com respeito não é fácil, porque a gente não aprendeu. Então não é fácil, não vem natural. A gente tem que forçar
a aprender esse Tem. novo jeito de se navegar pela vida, porque não é natural. É muito bom conseguir fazer isso, mas não é Ótimo. natural, é difícil. Nossa, é uma maravilha, mas até chegar lá é um esforço que a gente tem que fazer. Com certeza. Então, acho que a primeira coisa, e mais essencial que qualquer adulto responsável pode fazer, é aprender a pedir desculpa. Porque vai ter muito erro nessa jornada, muitos, Sempre. muitos erros. Olha aí, você, há não sei quanto tempo, com quantos anos a aluna tinha quando você entrou Eu para a comecei, educação? eu conhecia a educação respeitosa, claro, focando em mim no começo, né? Mas Sim, contando todo o relaxa. processo, eu tô há 5 anos aplicando. Pois é. 5 anos aplicando ainda, comete erros assim, Tá? básicos, ainda Tô faz tô birra. mesmo. Então, Uhum. pois é. Então, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que aprender é pedir desculpa e se responsabilizar pela própria parte do processo, né? Quando perder a paciência, ir lá pedir desculpa, com a cara tapa, assim, foi eu e pronto. E pede desculpa e tá tudo certo. Acho que a primeira coisa que todo adulto Bah, precisa, total. porque vai ter um monte de erros aí nessa jornada. Um monte, um monte, um monte. E eu vou continuar tendo. Justamente isso, a educação respeitosa, ela foca muito nisso, o erro. O erro é normal, Uhum. o erro é comum, ele vai acontecer. Aprenda com o seu erro. E é Sim, isso. com certeza. Com Inclusive certeza. nos filhos, né? A gente não cobra a perfeição dos filhos, porque a gente sabe, errou, normal errar, cara. O que a Uhum. gente pode fazer a respeito, né? Para a próxima vez a gente melhorar, a gente não cometer o mesmo erro, né? Então, a Exato. disciplina respeitosa, ela foca muito no benefício do erro. Uhum. Com certeza. Exatamente, exatamente. Oportunidades, né? Erros são oportunidades de aprendizado. Exato. Exatamente. É, a segunda coisa que eu acho que você faz perfeitamente bem e que as pessoas deviam aprender muito com isso, assim como os erros são oportunidades, toda interação é uma oportunidade, porque as pessoas acham que para educar precisa ser aquele sermão, precisa ser no erro. É no erro da criança que a educação tradicional educa, né? A Uhum. criança erra, então não tem a prevenção. E eu acredito que muito da prevenção está nas pequenas coisas do dia a dia. Que nem você faz com a aluna, por exemplo, você está cozinhando ali, aí pergunta para ela: olha, o tempero tá bom? Cara, a desobediência vem da necessidade de significância, de ter poder, de ter liberdade, né? Quando você faz isso, você fala: olha, você tem voz, você tem poder de decisão, você é uma pessoa importante aqui nessa casa e eu estou perguntando para você se o tempero da comida tá bom. Então, uma coisa tão simples quanto essa já enche o potinho da criança, já deixa a criança menos desobediente, Com assim, né? certeza. Então, acho que essas pequenas coisinhas do dia a dia. Então, a primeira coisa, pedir desculpa. Segunda coisa, segue a Andressa e vê as pequenas coisinhas que ela faz no dia a dia. Porque, sério, são coisas simples que muitas vezes as pessoas não percebem. E que demora 5 segundos a mais no seu dia você ir lá e perguntar para a criança: olha, você gostou do tempero? O que você acha? Mais sal? Menos sal? O que você acha? Teve outro vídeo seu também que você vai perguntar para ela da sua roupa. E, cara, isso é sensacional, porque, assim, na minha infância, eu crescendo, foi sempre. Eu não estou me vestindo certo, entendeu? E os adultos falando: olha como você está se vestindo, olha como você se veste que nem um menino, vai botar um salto, vai botar uma saia, não sei o quê. Um adulto, eu nunca imaginei um adulto chegando para mim e falar: como é que eu estou me vestindo, como é que tá minha roupa? Você gostou? Cara, entendeu? Essas pequenas coisinhas para encher o potinho da significância, com tudo que você puder dar voz para a criança, fazer ela se sentir pertencente, fazer ela se sentir como um ser humano, é, já enche o potinho, já diminui a desobediência, né? Porque a desobediência ela é uma reatividade, né? Ela é a criança sendo reativa a algo que não está ok, vamos supor, né? Uhum, Ela não está se sentindo importante, pertencente, enfim, que ela não está tendo a atenção suficiente, enfim, daí ela reage, né? Bate de frente. exato. A próxima coisa que eu acho é sempre tentar transformar o não em um sim. Porque, assim,
criança pequena, ela não entende exatamente o não, porque é muito abstrato para ela. Não faça isso, sendo que ela é movida impulsivamente a fazer tudo. Então, quando você Uhum. fala, não pegue o copo de vidro, ela fala, então eu faço o quê? Então, ela Uhum. não entende exatamente, não. Você precisa dar instrução para ela, para ajudar ela, conduzir a criança. Então, eu acho que ter essa mentalidade de não falar não, de sempre, quando você perceber que vai falar não, só para sair do não automático, porque a gente está sempre vendo a criança fazendo alguma coisa e fala, não, não faz isso, não é seguro, não pode, não pode, não pode. Então, sair do não automático para pensar, tá, como é que eu posso transformar esse não em um sim, é um exercício, porque toda experiência que a criança tiver é ótima para ela, porque é a experiência que desenvolve o cérebro. Então, todas as vezes que você transforma um não, que é um não tem essa experiência, em um sim, tá, essa que não pode, mas isso aqui sim pode, vai lá aprender, vai lá, enche seu potinho. É muito bom tanto para a criança, que vai ter aquela experiência, quanto para o adulto, que não vai ter aquele perrengue de, tipo, de cabo de guerra com a criança, né? Certeza. Até tem aquele exercício, né, que pega, tipo, um lápis de cada cor e fala, não olha para tal cor. E aí a gente automaticamente olha para aquela cor que disse para não olhar. Sim, É sim, basicamente isso. exatamente, exatamente, exatamente. Então, não pedir desculpa, pequenas coisas do dia a dia, transformar o não em sim, e pegando carona desse transformar o não em sim, como toda criança precisa de autonomia e independência, ela precisa do sim, precisa de experiências, é, duas escolhas é também uma ferramenta muito usada, né, na disciplina positiva, porque funciona. Porque para a criança pequena, quando você dá duas escolhas, o objetivo da educação respeitosa é conduzir a criança, não é controlar, que nem Uhum. a educação tradicional, é conduzir a criança. Olha, eu sou o adulto com mais experiência de vida, eu quero te conduzir pela vida, quero te ajudar a se desenvolver. Então, tira o foco da gente, da nossa expectativa, para a criança que ela precisa, né? Então, eu vou conduzir ela. Então, as duas escolhas vai ajudar a gente a conduzir ela quando ela é pequena, para, imagina que é um rio, assim, que a gente está conduzindo ela, dando duas escolhas, e quanto mais velha a criança é, a gente vai abrindo esse limite, vai dando para ela mais opções, para que ela aprenda a fazer escolhas. Porque tem muitos adultos que até hoje não sabem fazer escolhas. Você fala, tipo, o que você quer? Aí, não sei. Aprendeu a fazer escolhas. Não, realmente, literalmente não sabe o que quer, porque não exerceu essa habilidade quando era criança, né? Então, duas escolhas se transformando até virar escolhas abertas ali perto da adolescência, eu acho que é uma ferramenta muito legal de se aplicar. E essa ferramenta é perfeita, usei muito. E, inclusive, ela a gente pode linkar com a validação, né? Porque a criança está no parquinho, tá na hora de ir embora. Em vez de tu simplesmente chegar, vamos embora, deu, acabou. Tu vai falar, olha, nunca esquecendo também de uma ferramenta muito importante, que agora me veio, eu não sei nem se tu ia falar sobre essa, é do aviso prévio, né? O aviso prévio facilita muito, Sim. mas eu não vou falar dela agora, mas das escolhas limitadas, né? As duas escolhas. Em vez de chegar Uhum. para a criança e falar, vamos embora, deu. Mas a criança ela precisa já ter aquele tempo se despedindo daquele ambiente que ela estava ali, que ela estava, Uhum. né? É que eu vou te dizer, vinculada ali, porque a criança ela se vincula muito ao ambiente, ela precisa desse tempo, por isso o aviso prévio é tão importante. E o fato de tu dizer, olha, tu prefere ir embora daqui, criança pequena, tá? Tu prefere ir embora daqui na minha cacunda ou pulando que nem coelhinho? Cara, nossa, a criança fica assim, não, É, é perfeito. e vamos! E a criança tem aquele senso que a gente consegue linkar ali de validação. Olha como eles se importam com a minha opinião. Eu posso escolher como eu vou embora daqui, entendeu? Ou o horário. Tu quer ir embora daqui a 10 minutos ou daqui a 15 minutos. Esse do horário, até hoje, eu e a Luna, a gente negocia, né? Eu falo, Sim. daqui a 10 minutos vamos embora? 10 minutos? Não, 15 minutos. Aí ela sempre negocia, sabe? E daí a gente vai 15 minutos e dá muito. É muito bom, duas escolhas, é muito Sim. perfeito para banho, para
É muito bom mesmo. Perfeito, é perfeito. E a diferença, né, de você sair com a criança da tua cacunda fazendo, ei, vamos lá para casa agora, vamos se divertir, do que, tipo, vai agora porque eu tô mandando, entra no carro, vamos embora. E Tipo, leva a duas. criança chorando, arrastando pelo braço e tal, porque a pessoa fala assim, ai, mas eu tô tão cansada, né? No final do dia, realmente, eu sei como é que é. Tô tão cansada para levar na cacunda, para ir pulando que nem coelhinho. Cara, mas não é muito mais cansativo, desgastante. Tu ir com a tua criança chorando nos braços, sabe? É muito Uhum. desgastante. Então, vale aplicar uma energia aí para fazer as coisas de uma maneira mais positiva, né, do que deixar esse bolo todo acontecer. Perfeito, perfeito. E então, perfeito. Eu não ia falar do aviso prévio, mas é porque, para mim, na minha cabeça já está meio que combinado as duas coisas. Mas é isso, exatamente isso. Fazer o aviso prévio, falar, ó, daqui a 15 minutos, e na hora de ir, de realmente sair do parquinho, falar, dá duas escolhas, na minha cacunda ou dançando, que nem uma borboleta. E aí ajuda muito, muito nessa transição, que é tão difícil para a criança, né? Porque a criança se conecta com aquela atividade, então ela precisa desse tempo para fazer a transição. E eu acho, e aí a última coisa, a gente falou quatro, né? Que eu acho que a criança, ela precisa muito ter espaço na sua casa para fazer escolhas e para fazer escolhas ruins. Porque, e está relacionado às duas escolhas, né? Porque ela ter a oportunidade de errar, estando dentro da sua casa, que tem a sua proteção, tem o seu acolhimento, cara, isso é maravilhoso. Tendo alguém para conduzir ela, para acolher ela quando ela erra, é a melhor forma de aprender do mundo, né? Porque, porque você aprender com punição, com esculacho, com crítica, aí quem não tem medo de errar depois disso? E errar faz parte de aprender, faz parte de todo o desenvolvimento humano. Então, eu acho que ter espaço para a criança tomar decisões e ser uma decisão ruim Uhum. e você arcar e você deixar ela tomar aquela decisão ruim, mas para ela aprender, porque ela está ali na sua asa, se ela quiser chorar porque ela tomou aquela decisão ruim, você vai estar lá para acolher ela e falar, tudo bem, é assim, porque na vida você vai tomar um monte de decisão ruim ainda, e você vai aprender que é assim que se lida com a vida, porque a vida é feita de um monte de erros, né? E que tu Então, pode contar comigo. exatamente, Uhum. exatamente. Exatamente, porque é isso que a desconexão faz, né? Que é, a criança erra e não tem para quem correr, porque Exatamente. o adulto vai dar mais esculacho em cima dela porque ela errou, o que não faz sentido. Então, daqui a pouquinho, a gente vai liberar o PDF com essas escolhas dividido por idades, né? Como ajudar a criança, como conduzir a criança, dependendo da idade dela, porque cada idade, como eu falei, tem uma necessidade ali, então ela precisa primeiro de escolhas mais limitadas para ir abrindo essas escolhas. Mas assim, mesmo sendo dividido por idade, não adianta muito a gente ficar comparando a criança, porque duas escolhas é para 1 a 3 anos de idade. Então, não vou usar com minha criança de 4, 5 anos. Não tem isso, porque cada criança é diferente, cada criança precisa de uma condução diferente. E essas ferramentas que a gente deu aqui, elas são muito focadas na desobediência, né? Porque mas ela não funciona para todo tipo de situação. Porque, por exemplo, a criança tendo um descontrole emocional ali, uma birra, você fala, tipo, você quer parar de chorar agora ou você quer um sorvete? A criança não precisa de escolhas, ela não consegue nem usar o cérebro lógico dela para fazer escolhas. Não é uma ferramenta que funciona no momento de birra. A birra precisa de acolhimento, precisa de empatia. Na próxima live, na sexta-feira, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é uma ferramenta que não funciona para todo tipo de situação. Não funciona para uma criança que está com medo de dormir sozinha. Você fala, você quer dormir com um travesseiro rosa ou travesseiro azul? Mas e a falta de segurança que a criança está sentindo? Você enche o potinho de Exatamente. significância dela, mas ela e o potinho de segurança que está vazio? Não está olhando para aquela situação, entendeu? Então, a gente vai jogar o PDF daqui a pouco. É um PDF dividido por idades, não compara a sua criança, e é uma ferramenta para lidar com esse potinho de significância, com a desobediência. Mas não é para lidar com todas as situações. Sempre investiga
o comportamento da criança, pensando qualquer necessidade que está por trás, qual potinho que está vazio, o que você pode fazer para ajudar a criança naquela necessidade que ela está tendo, né? E é um dos motivos também pelo qual a gente criou a comunidade, para ajudar as famílias com diversas situações. E por isso que a gente colocou o nome Educar, Alimentar e Amar, para lidar com todo tipo de situação possível que as pessoas possam ter dentro da casa. Porque são situações diferentes, cada criança é muito diferente, a idade que ela está, ela precisa de coisas diferentes, precisa de conduções diferentes, ela tem necessidades diferentes, e o que a gente está fazendo aqui nesse trabalho na internet é ajudar as pessoas a entenderem essas necessidades da criança para ajudar ela a se desenvolver da melhor forma possível, para ajudar ela a chegar na vida adulta sem tantas limitações, sem tantas crenças negativas sobre ela, sem dificuldades alimentares, por exemplo, que muita gente tem. Eu, inclusive, amanhã falo um pouco sobre isso. Então, se é uma coisa que interessa a você, dá uma olhadinha lá no link da bio, que a gente abriu a comunidade hoje, e vai funcionar como se fosse uma mini consultoria, uma mentoria, que a gente vai estar lá para responder todas as perguntas que vocês postarem lá, de acordo relacionado a qualquer situação que você tem em casa, e em menos de 24 horas, para poder realmente ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda para iniciar essa condução respeitosa e positiva. E para esses 3 dias de live, a gente vai fazer um valor especial também. Então, além do brinde do PDF, para quem ficou até o final da live, eu agradecer a todas as pessoas, não consigo ver quantos são no TikTok, mas aqui no Instagram mais de 100, que ficaram até o final para ganhar o PDF e também vão ganhar o valor especial da comunidade. E para conseguir o PDF, que eu vi já um monte de gente perguntando aqui, é só você digitar no site #educar, porque é o tema da nossa primeira live. E também, se você não conseguir, se por acaso não chegar o link, lá manda um direct para mim, ou então entra no grupo do WhatsApp da imersão, que a gente vai enviar lá também, tá bom? Junto com o link do valor promocional, né? Tem alguma coisa que quer falar, Andressa? Que a gente pode fazer? Nossa, eu estou muito feliz com essa live, como desenvolveu, que live tão gostosa que foi. Para os meus seguidores, tá no meu link, tá no link do meu Instagram também, tá? Que vai abrir lá, é a segunda opção, vai estar lá. Perfeito. Vai estar lá na segunda opção, só clicar no link do meu perfil, tá, pessoal? E, gente, eu espero muito vocês e obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz de ter feito uma live contigo. Outra coisa, 2 coisas. O pessoal está perguntando se vai ficar salvo. Como muita gente pediu, muita gente mesmo, e aí, como a gente estava para fazer essa live juntos faz muito tempo, e acho que teve gente que não conseguiu ver. Um monte de gente me mandou mensagem desesperada, falando, pelo amor de Deus, fala que vai ficar salvo. É que eu quero muito ver, mas eu tenho compromisso. A gente vai deixar a primeira live salva, mas as outras não vão ficar salvas, vai ser exclusiva para o pessoal da comunidade, mas a primeira vai ficar salva sim, então pode ficar tranquilo quem não conseguiu ver, porque essa vai ficar salva. E eu acho que a gente podia responder umas 3 perguntinhas antes de ir, que tal, Andressa? Umas 3 perguntinhas e depois a gente vaza. Bora. Já deu 1 hora de live, nem parece que passou tudo isso. Foi rápido, né? Caraca! Deixa eu ver aqui. Perguntas do pessoal. Eu vou falar uma pergunta e se você quiser responder, Andressa. Vamos lá. Teve aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Minha filha não quer mais sair com a gente, é sempre uma luta. Como fazer? Com os pais, né? Filha de 10 anos. Mas vamos. O que você acha? Olha, eu perguntaria, né? Com essas saídas, tem abertura para tua filha escolher também o lugar que ela vai, ou ela se sente importante de alguma maneira, motivada a sair, entendeu? Porque aqui em casa, por exemplo, quando a gente costuma sair todo final de semana, né? E a gente sempre decide isso em família. Eu não tô falando assim de casamento, coisa assim, né? Que é uma coisa que a gente não escolhe, que a gente tem marcado, mas saídas, assim, ir ao shopping, ir no cinema.
Então, a gente sempre decide em família o que a gente vai fazer naquele dia, por exemplo. E quando a gente se dá conta, assim, que, assim, por causa que a gente foi criado naquela educação que invalida a criança. Quando a gente, sem querer, sem pensar, a gente acaba tomando decisões, muitas decisões consecutivas, sem a aluna opinar ou participar, ela trava e ela faz isso também. Ela tem esse comportamento, não quero, não vou ficar em casa, não quero sair, quero ficar em casa, não tô a fim de sair. Só que, claro, ela tem 8 anos só, né, gente? Não tem como eu deixar ela sozinha em casa. E daí eu percebo, ela não está se sentindo importante o suficiente de alguma área. Então é aquela coisa, o comportamento, investigar o porquê desse comportamento, né? Então a pergunta que eu quero te dizer, ela tem abertura também para opinar. Ah, o que que tu acha, gente, no cinema? Tu quer ir no cinema hoje? Ou vamos no shopping? Ela dá, né, a opinião. Cara, como isso é motivador, né? Imagina teu marido chega, ó, a gente vai jantar em tal lugar. Ah, mas eu não gosto muito de lá. Não, mas a gente vai lá. É lá que a gente vai. Tu vai, né? Aham, Sabe? É muito motivador. sim, Imagina isso sempre acontecendo, né? Então, esse é o questionamento que eu deixo aqui. Ela está se sentindo validada para essas saídas, ela se sente importante, que a opinião dela importa e tal, tudo mais. E tu sim. tem alguma coisa em cima disso para Que, falar? sim, que eu lembro até hoje de quando eu era criança e a gente tinha essas reuniões na minha família de escolher qual seria o rolê que a gente ia fazer, para onde que a gente ia. E assim, eu dar minha opinião, se você é só a gente pensar, a gente lembrar como que a gente se sentia literalmente significante, que a gente tinha voz e como isso animava, me animava muito, por exemplo. Caramba, a gente vai fazer isso. Eu tive a ideia da gente ir para o cinema e pedir e comer, foi uma ideia minha, por exemplo, de pegar pizza fora do cinema e levar para o cinema para comer no cinema. E isso me animou tanto que eu fiquei, acho que 2 dias assim, quase que acordada à noite, doida para ir para esse É rolê que eu muito criei. motivador. É muito motivador, cara, é É, muito, porque a criança precisa ter voz, e ela, quando ela expressa as ideias dela, ela fica tipo, muito motivada. Então, acho perfeito, exatamente. exatamente isso. Teve umas 3 pessoas que perguntaram como é que pega o PDF novamente. Se você digitar no chat #educar, o PDF vai ir para o seu direct. Caso não apareça no seu direct, me manda mensagem aqui no Instagram que eu posso mandar o link para você, ou entra no WhatsApp do grupo da imersão, que a gente vai mandar lá também. É só isso. Digita aqui na live #educar. Tem um monte de gente fazendo, pronto. Só imita o pessoal aí. #educar. Outra pergunta aqui, que é: sempre penso que a melhor educação é no diálogo, mas quando a criança berra e falando que não conversa, e falando que não quer conversar, é ignorante e tudo mais, o que fazer? Começa se você quer falar. Pode responder essa, que eu Tá, já respondi tá. a outra. Então, quando a criança está berrando, está gritando, está com uma expressão emocional muito grande, não é a hora de tentar conversar ou tentar explicar. Porque o cérebro dela perdeu a tampa e o cérebro lógico dela não está funcionando. Então, não é essa hora de tentar usar duas escolhas, exigir obediência, o que não é para fazer, usar duas escolhas, tentar explicar, tentar falar, mas não, mas é por isso, não é a hora. É a hora só de acolher, de deixar a criança chorar, de deixar ela colocar para fora, validar que o que ela está sentindo é real, porque assim, a validação, eu acho que é muito difícil para o adulto, porque a gente tem essa tendência a menosprezar o sentimento da criança. A criança chorou por um biscoito quebrado. Você não tem que estar chorando por um biscoito quebrado. Para com isso, para de besteira. A gente não tem como entender a perspectiva da criança, qual foi o gatilho daquele biscoito quebrado, se realmente é por causa do biscoito quebrado, não tem como entender. E o principal, que para mim demorou para entrar na minha cabeça, é que aquela emoção para a criança é real, aquela dor é real, independentemente pelo que seja. Uma vez um aluno Uhum. meu, eu não coloquei o desenho, e ele chorou e falou assim: você acabou com a minha vida. E eu falei, primeiramente eu falei, como assim por causa do desenho? Para com isso.
Eu falei, gente, se a criança está me falando aquilo, e se ele está chorando daquela forma, é porque ele literalmente está se sentindo dessa forma. O cérebro lógico dele não está funcionando. Ele está completamente se navegando com o cérebro emocional e ele está se sentindo daquela maneira. Então, validar é essencial. Falar, tipo, tudo, eu sei que eu estou vendo que você está se sentindo dessa forma, que essa emoção é real para você, e tudo bem, eu estou aqui e acolher a criança. Então, nesse momento que a criança está gritando, que não tem diálogo, é só acolhimento, é só validação. Quando a criança está tranquila, aí tem a conversa do depois do ocorrido, da reflexão. Mas é sempre também trabalhar na proatividade, de evitar esses momentos. Por isso que a gente fala para olhar para a necessidade, para encher o potinho da significância com as pequenas coisas do dia a dia, de oferecer escolhas, porque isso está tudo aqui, ó, no antes do descontrole emocional. No descontrole emocional, acolhe e valida, e depois, no momento que vocês estão conectados, que isso é importante, quando a criança está brincando, dias depois que seja, fala, naquela vez que eu falei com você, e você gritou, e você teve uma expressão emocional muito grande, você chorou, você falou que me odiava, eu entendo você. Vamos tentar entender o que aconteceu naquele dia. Aí depois reflete, no momento que a criança estiver conectada com você. Mas lá, aqui no meio, quando ela está gritando, não é desrespeito, não é desobediência, é falta de habilidade da criança. Vamos acolher e validar. E aí trabalha aqui, com as estratégias que a gente deu hoje, e aqui no depois, com reflexão e pedindo desculpa. Também foi o que a gente falou hoje na live. É, até porque quando a criança ela tá em crise, se tu, qualquer coisa que tu for falar lá para tentar fazer ela racionalizar, que ela tá com a parte racional dela completamente inativa, né? Não tá usando. Então a mesma coisa se tu estivesse falando blá 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 blá. É isso que ela entende, ela não consegue entender nada. Aqui em casa é um costume que eu e a aluna a gente tem há muito tempo já, é de conversar sobre o dia antes de dormir, tá? Que é um momento assim, eu não sei se para todo mundo funciona, de repente tem que achar um outro momento, mas para nós funciona muito, que é um momento que a gente está muito conectada e que ela está muito, muito calma. Então a gente conversa sobre o dia, tudo que aconteceu de bom, as nossas partes favoritas do dia, as partes que a gente não gostou. E quando acontece algum episódio assim, né? A gente, ó, sabe aquele tal momento que aconteceu tal coisa, né? Aí daí a gente conversa, e aí sim ela raciocina direito, ela pensa, e daí a gente, né, conversa sobre aquilo, sobre o sentimento que aquilo gerou nela, ela consegue se expressar e a gente consegue fazer alguns combinados, algumas estratégias para quando acontecer tal coisa de novo, ela saber, né, se guiar de outra maneira ou buscar ajuda para fazer acontecer de outra maneira. E eu só queria fazer um adendo, eu sei que já está ficando tarde, mas a respeito da bolacha, que tu falou que às vezes não é nem a bolacha, isso é impressionante, gente. Porque às vezes a criança chora por umas coisinhas assim, pequenininha, mas que é um acúmulo de coisas do dia, sabe? É um acúmulo de emoções que ela foi calada, que ela foi invalidada. E daí ali aconteceu uma coisinha, foi a última gotinha de água que faltava para transbordar tudo aquilo, sabe? Então, é muito importante ter realmente essa compreensão e esse acolhimento, por menor que seja o motivo que a criança chorou. Uhum. Com certeza, com certeza. Porque a gente não sabe tudo que aconteceu no dia dela, porque ela tá lá, né? Vivendo a Exatamente. vida dela, a gente nem sabe quais foram os perrengues que ela passou, o que afetou ela, né? Então é exatamente isso. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. A mamãe e a Gêmeas falou que tá amando a live. Se o pessoal tá gostando, gente, joga um emoticon aqui pra gente saber que vocês gostaram, tá? Manda aí um emoticon para saber que foi legal a live. A gente vai para a última pergunta agora. E pediram também para revisar os 5 passos, as 5 dicas que a gente deu. Eu vou revisar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Bom, uma pessoa falou assim, dá o exemplo de como mandar ir para o banho. Eu acho que é um adendo assim, para revisar os 5 passos. Assim. As 5 coisas que a gente falou foi: a primeira, pedir desculpa sempre, porque essa jornada de educação positiva e respeitosa, a gente vai errar muito, muito, muito.
A segunda, eu vou juntar não lembro mais a ordem, mas eu vou juntar aviso prévio e duas escolhas. Por quê? O aviso prévio, como a criança ela se conecta com a atividade, que a gente perde essa capacidade de estar presente na atividade, mas a criança não, ela é um ser completamente conectado. Então, ela se conecta ali com a atividade, ela precisa de ajuda de um tempo para absorver que ela vai mudar de atividade. Então, o aviso prévio fala, olha, eu sei que você está se divertindo muito aí, brincando com o seu Lego, mas daqui a pouco a gente vai tomar banho, né? Então, dá um tempo para ela absorver, perceber que aquilo está acabando, e aí você dá duas escolhas. Você fala, por exemplo, tá na hora do banho, para às vezes não dar espaço para o não, em vez de falar, vamos tomar banho, ela, não, porque ela quer encher o potinho da significância dela, tá na hora do banho, você quer ir pulando que nem um canguru, ou você quer ir que nem uma cobra no chão? E ir com a criança, e ter esse momento de bem-estar. Então, você dá duas escolhas para ajudar ela a transitar para a próxima atividade e para diminuir essa resistência, essa possibilidade dela falar não, para falar alguma coisa. O banho, gente, não precisa ser uma coisa monótona, chata, principalmente se a criança é pequenininha. Então, quanto mais divertido for essas escolhas, por exemplo, lá no meu Instagram, esse tempo, eu dei uma dica de uns dias de banho, que é uns dias para desenhar no banho, Nossa. sabe, na parede e tal, que eu usava muito com a aluna quando ela era menorzinha para o banho, para usar, né? Ah, tu quer hoje para o banho, tu quer desenhar no box, né? Tu quer ter um tempinho para desenhar no box, ou tu quer, por exemplo, botar a banheiro ou balde ou alguma coisa, né? E fazer uma piscininha ali e tal, brincar um pouquinho depois do banho. Então, a gente pode dar essas possibilidades para o banho se tornar uma coisa mais divertida, principalmente se a criança é menorzinha. Aí ela escolhe, hoje eu quero desenhar no box, né? E daí a gente usa o aviso prévio, ó, já desenhou, né? Tá bem divertido esse desenho, os desenhos ficaram lindos, olha que desenho legal essa árvore que tu fez, que legal. Mas a mamãe vai lá pegar a sua toalha, a mamãe já volta, ou, né, claro, se a criança for muito pequenininha, tu não pode se ausentar. Mas tu dá o aviso prévio, né? Daqui a um tempinho a mãe volta e daí a gente vai sair do banho, vamos se secar. Tu quer usar qual toalha hoje para secar? A da corujinha ou a do dinossauro, sabe? Então, envolver a criança assim, facilita muito as duas escolhas, todo esse envolvimento, assim. Cara, e aí a próxima dica que vocês já viram que a Andressa faz perfeitamente. Porque, assim, vocês nem perceberam, e ela já fez assim, já encheu o potinho da criança, ó. Que ela falou assim, ó, que desenho legal, tá, e agora? Não sei o quê. Gente, só isso aí, olha que desenho legal. Só parar para olhar e elogiar a criança e falar, olha que desenho legal que você fez, por que você decidiu usar essa cor? Aí a criança pega e fala, não, porque eu estou desenhando a árvore, então eu decidi usar um verde. Já encheu o potinho de significância da criança, já diminui a resistência dela de desobediência, né? Que são as pequenas coisas, é só você verbalizar que você está enxergando a criança, que você tem interesse nela, que ela tem voz, que ela tem ideias que são legais, que merecem ser escutadas. Só isso já enche o potinho. Eita, piscou aqui. E acho que a última dica era do PDF, eu acho, eu não lembro agora, que era de oferecer duas escolhas, mas ir abrindo essas escolhas para até virar uma escolha aberta e oferecer para a criança a oportunidade de errar dentro da sua casa, não criticar ela pelos erros, deixar ela errar, deixar ela tomar escolhas, fazer aquela escolha, deixar ela errar e deixar ela sofrer a consequência do erro que ela escolheu, que às vezes nem erro, é uma oportunidade de aprendizado, e acolher a criança, porque é dentro da sua casa que ela vai ter essa oportunidade de errar com acolhimento, fora ela não vai ter, né? Um exemplo que eu posso dar disso, de começar dando as duas escolhas, eu sempre venho, né? Começar dando as duas escolhas e abrindo para a criança, né? E dando a oportunidade de ela errar, é com roupa. Gente, é maravilhoso, é um exemplo muito bom para vocês entenderem como isso funciona na prática mesmo. Começa quando a criança é bem pequenininha, dando as escolhas. Hoje tu quer com qual dessas blusas aqui? Quer com a blusa azul, tu quer com a blusa rosa? E tal. Quer com a saia ou tá. E daí
tu vai abrindo esse leque, né, para a criança. Hoje, por exemplo, a aluna, ela se veste sozinha, do jeito que ela quer, ela bota as roupas loucas que ela quiser e pronto, eu não me meto mais. Eu só dou a sugestão se ela vem e me pede. Mas eu comecei com as duas escolhas, né? Tu quer tal blusa ou tal blusa? Ah, tal blusa, né? Tu quer tal coisa. Quando ela era bem pequenininha, fui abrindo e permitindo que ela errasse nas escolhas de roupa. A gente ia no parquinho, ela escolhia, por exemplo, colocar uma calça muito quente para aquele dia. Eu falava, avisava, óbvio. Olha, percebi que hoje tem muito sol, tá muito calor, tem certeza que tu vai querer usar essa calça? Essa calça ela é muito quente. Vamos ali no parquinho perto de casa, né? Lá no parquinho ela sente o calor, ela sente que ela fez uma escolha errada e ela aprendeu. E daí, da próxima vez, ela já vai se ligar: olha, tá muito calor, preciso escolher uma roupa mais adequada. Ela não vai pensar adequado é a palavra, né? Mas eu preciso de uma roupa mais fresquinha. Sim. Então, é um ótimo exemplo de dar as duas escolhas e ir abrindo e também permitir que a criança faça escolhas ruins e aprenda com essas escolhas ruins. Uhum. Eu acho, tem um vídeo seu também que é muito, muito legal, aquele vídeo, que é que a aluna vai comprar o quadro branco e você queria influenciar a escolha dela para um quadro menor, não é? E aí ela acabou comprando maior. Não, mãe, eu quero maior. E foi melhor no final das contas, né? Que deu super certo, ela super usou o quadro, ela gostou muito mais do quadro maior e você ia fazer ela comprar o quadro errado. Na verdade, esse vídeo foi... ela queria um quadro menor. Na verdade, era um quadro menor, mais caro. Só que esse quadro menor tinha um monte de coisinha, imã, bem mais divertido. E ele era duplo. Um lado ele era de giz e um lado ele era de caneta. E eu queria, né? Eu, Ao adulta, contrário. que o dinheiro era dela. Para explicar pro pessoal, era o dinheiro do cofre dela, que ela juntou o ano inteiro. E eu queria escolher. Ó, só um absurdo. Aí eu achei que ela devia comprar um maiorzão, o dinheiro dela, entendeu? Como é que eu vou te dizer? Eu não disse assim, não, tu vai comprar isso aqui porque eu que sei. Não, mas eu fiz o que a gente sempre faz, se a gente não se policiar, que é ficar minando a criança a tomar as decisões que a gente quer. Ai, mas eu acho que aquele é muito mais legal. Nossa, não, mas aquele é mais caro, entendeu? E a gente quer que a criança faça o que a gente quer. E daí ela aceitou a fazer o que eu queria. Só que daí na hora do caixa, enquanto a mulher estava contando lá R$ 112 em moeda, eu me dei conta do que eu tinha feito. Virou minha chavinha. Eu pensei, putz, cara, olha o que eu tô fazendo. Eu impus para ela. Foi de uma maneira mais mascarada, mas eu impus. Eu falei, filha, me abaixei nela e falei, filha, qual quadro que tu quer? Qual daqueles quadros que tu realmente quer? Aí ela falou, ai, mãe, eu quero o menor. Eu achei o menor bem mais legal. Eu falei, então tá, é o menor que tu vai levar, é o teu dinheiro, é tu que escolhe, me perdoa por querer, né, que tu levasse o maior. E daí ela pegou o quadro menor, pagou e saiu muito feliz. E realmente, a escolha dela era muito melhor do que a minha, sem nem comparação. Até a qualidade do quadro era muito melhor. E ela podia levar para os cantos também, né? Eu lembro que foi esse o mais legal, que ela levou para o restaurante, levou para academia, levou para um monte de coisa. Era um tamanho que ela podia carregar. E o que eu queria era um trambolhão desse tamanho. É isso, cara. Mas é exatamente isso. Se a gente fica na visão adultista, na visão eu sei mais do que você, eu sei qual escolha você deve tomar, a gente nunca dá oportunidade para a criança tomar uma escolha, às vezes, que é melhor do que a gente pensava. E aí ela não teria aprendido a tomar, a decidir por ela, a pensar em primeiro lugar. Tipo, não, eu quero esse. Aí você, não, mas esse é melhor, não sei o quê. E ela, não, eu quero esse. Mas você vê que ela ainda vai pela sua opinião, né? Porque, obviamente, você é a mãe dela, sua opinião importa mais que todo mundo. Mas se a gente não ensina a criança a tomar decisões, a gente ensina a criança a ser obediente, aí a criança não está preparada para a vida. O que a gente quer é formar um ser humano, é preparar a criança para a vida. Preparar ela para ser um adulto confiante, capaz, tudo aquilo de bom que a gente também almeja ser e que a gente tem muita dificuldade hoje em dia de desenvolver essas habilidades que não aprendeu lá atrás, né? Bota dificuldade. Pois é. Eu acho que está na hora de encerrar, né? Já 1h30 de live quase. Exatamente, voou. Gente,
PDF, de novo, para você conseguir o PDF, que é brinde dessa live, você digita #educar, que você vai receber no seu inbox. Se você tem interesse em participar na comunidade, que é um projeto meu, da Andressa e da Thalia, chamado Educar, Alimentar, Amar, para a gente ajudar vocês com qualquer situação, qualquer dificuldade que você esteja passando na sua casa com seus filhos, entra lá no nosso link da bio. No link da Andressa é o segundozinho quando você entra lá. O meu tá lá direto, você vai direto para o acesso à comunidade. E eu acho que é isso. A gente vai fazer mais lives agora que quebrou o gelo, né, Andressa? Com certeza. O pessoal do O pessoal do TikTok não dá para. A hashtag não vai funcionar no TikTok, tá? Isso. Teria que ser na live do Instagram, que eu vi um monte de gente botando ali. Mas vocês podem ir no link do perfil da Helena ou no meu. No meu é a segunda opção. Clica no link lá, vai na segunda opção e faz o cadastro. Entra no grupo do WhatsApp, que lá vocês podem receber também o PDF. É isso, Helena? Tá certinho a minha explicação? Isso. Se não conseguir receber, me manda mensagem no Instagram. O mesmo do que o TikTok, o meu @ser.ena, com H, ser.ena. Você vai lá, me manda mensagem no Instagram, que eu mando o PDF, se não conseguir receber, beleza? E o link da bio é para o acesso à comunidade, Educar, Alimentar e Amar, que é o nosso projetinho que está saindo do forno. Tá bom? Eu fiquei muito feliz com essa live. Obrigada por todo mundo que participou. E Helena, sério, ó, foi melhor do que eu imaginava. Eu também! Olha, mulher, essa é a minha terceira live, viu? Terceira live da vida. Então, quebrei o gelo bastante, ainda sendo com você, que eu acompanhava. Eu ficava, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, eu quero ser amiga dela. Então, eu tava aqui, ó. Foi massa. Muito legal mesmo. Foi massa. Gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Muito obrigada por todo mundo que entrou, que separou o seu tempinho para estar aqui com a gente, ó. Coraçãozinho para vocês. Muito feliz. Oi, Helena, faz coraçãozinho. Vamos pedir para alguém tirar um print. Ah, gente, tira um print. Se você alguém tira um print, live, por favor. Tira print e marca a gente. Aqui, ó. Do Instagram, agora do TikTok. Alguém tirou, pelo amor de Deus, me diz que alguém tirou. Gente, foi massa. Muito, muito obrigada. Muito, muito legal estar aqui com vocês. Amanhã tem outra live com a Thalia sobre alimentação. Se você tem dificuldade com alimentação infantil, vai lá. Se tem dificuldade com alimentação adultil, de adulto também, vai lá, porque eu vou contar minha história. Porque muita gente não sabe que eu tive uma desordem alimentar, que está muito relacionada à infância, como tudo, na vida adulta. Eu vou contar um pouquinho disso amanhã também. Então, quem tem dificuldade com alimentação infantil, alimentação adultil, vai lá na live de amanhã, bota um lembretezinho e vamos estar aqui amanhã também, eu e a Thalia, tá bom? Andressa, boa noite para tu. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Foi massa. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. E é isso, vamos que vamos. Até a próxima. Vai rolar mais agora, que a gente quebrou o gelo. Tchau. Tchau. Ah, e parabéns para a Jéssica também, que é uma seguidora minha e da Andressa, que é hoje aniversário dela. Eu falei que eu ia dar parabéns para ela na live. A professora Jéssica, aniversário dela. A prof. Jéssica, sigam ela, porque ela é maravilhosa como professora. Por mais professores que nem ela. Por favor, exatamente. Ela triturou o chat aqui de comentários, a Prof. Jé. Tá bom, gente? Segue ela, aniversário dela, dá esse presente pra ela, tá bom? É verdade. Tchau, pessoal. Vou lá. Tchau. Tchau. Tchau.